Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Glória a Deus, alegria estar com você aqui hoje. Nós estamos com um problema, não vamos ter Videira News hoje. Mas está aí na sua revista, você pode conferir todas as novidades da semana. Muitas coisas prometem para o nosso feriado, né? Nós já oramos. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E a igreja do Senhor é viva e eficaz, porque a unção de Deus está sobre nós. Quando dizem glória a Deus por isso? Hoje nós tivemos de manhã aqui uma reunião muito abençoada. Os irmãos sabem, nós estamos completando 25 anos de videira. E nós tivemos uma manhã muito emocionante aqui. Fizemos o primeiro evento do ano. A gente vai fazer festa o ano inteiro, mas você não vai organizar nada, você só vai participar. Quando dizem glória a Deus por isso. Não gosta de festa? Se você não gosta, você precisa orar. Porque a Bíblia fala que Deus quer que você ame a vida, que você viva dias felizes. Sabe o que é isso? É Pedro que fala isso. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal, né, de ficar se condenando. Amar a vida é acordar de manhã e falar, eu amo viver. Eu quero ver dias felizes. Eu sei, talvez você não está nesse momento. Você fala, pastor, eu estou com depressão, estou angustiado. Vai passar, olha para cá. Não existe noite escura que não acabe. O sol sempre vai amanhecer. Tenha paciência, calma. A morte nunca é a saída, tá bom? Ficar trancado no quarto nunca é a saída. Vai para o Senhor. Nele vai ter porta aberta para você. O sol vai amanhecer. Vai passar, acredite em mim. O Senhor é bom e Ele é poderoso. Então, enche o seu coração de esperança, de alegria. O Senhor te deu a vida. E você está aqui hoje para ser abençoado. E você não vai sair daqui do jeito que você chegou. Diga amém. É necessário que você creia, dependendo do que você sente. E quem crê, confessa. Quem crê, abre a boca. Quem crê, fala. Sabe o que a Bíblia diz? Eu ouvi, por isso eu criei. Mas depois a Bíblia diz, porque eu criei, por isso falei. Diga comigo assim, a fé vem pelo ouvir. Mas depois que eu creio, eu preciso falar. Eu vou te ensinar uma coisa. Antes do diabo roubar sua bênção, ele vai roubar seu louvor. Ele vai calar sua boca. Não se cale. Não se cale. Decida ser alguém que fala da parte de Deus. Quando eu digo falar, é falar a Bíblia, falar a promessa, falar a palavra. Mesmo quando você não está sentindo vontade, mesmo quando você não está vendo, ou que você está vendo outra coisa, é muito importante que você se posicione. Por quê? Olha para cá. Porque a palavra não foi dada em primeiro lugar para comunicar. A palavra foi criada para criar. Pastor, com base em que você diz isso? De Gênesis. A primeira vez que alguém falou, quem foi? Foi Deus. Ele conversou com alguém? Não, ele criou. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja terra, haja mar, haja rios. E à medida que Deus falava, as coisas existiam. É por isso que Jesus é o Verbo. Ele é a palavra. E quando você fala a palavra, você libera o verbo da vida. E a vida vai e alcança e traz à existência aquilo que você está crendo. Muitas pessoas, então não tem essa conversa. Não, eu não gosto de ficar falando. Não tem esse negócio de não gosta. Você tem fé. Você é da fé, você é espiritual. Você lida com o mundo espiritual. Você se posiciona e faz o que tem que ser feito. Pessoas adultas, vencedoras, fazem o que tem que ser feito. E a fé não é sentimento, é atitude. Obrigado pelo amém aqui. Eu vou pegar no seu pé, você vai abrir a sua boca hoje. Você vai falar amém. Você sabe que amém é nome de Deus? Ele é o amém. Quando você fala amém, você está confessando Jesus. E vida está fluindo de você. Se você quer ser cheio do Espírito, você nunca vai ser cheio do Espírito calado. A Bíblia fala o quê? Enchei-vos do Espírito. Como que é? Quem é que sabe? Efésios 5. Falando. Ninguém é cheio do Espírito calado. É cheio do Espírito falando. Nós somos o povo que fala, mas não fala fofoca. E nem fala mal dos outros, nem condena. Mas que fala a palavra, fala em línguas, canta, abre a boca, se dispõe. À medida que você vai fazendo isso, a glória de Deus vai movendo. A nuvem escura vai saindo da sua cabeça. O diabo não suporta. Quando eu era novo convertido, eu tive uma experiência muito poderosa. Não faça isso que eu fiz.
Já viu aquelas experiências de internet que a pessoa faz e fala, não faça isso em casa? Pois é, sou eu. Eu era novo convertido, eu estava lá na minha cela, apareceu um demônio, e eu tive que expulsar esse demônio. Na verdade, eu era líder, eu era um novo líder, eu era líder de célula recentemente, e manifestou um demônio na casa de outra pessoa, noutra célula. Eu terminei a minha e fui lá, xerido. Cheguei lá, tinha uma pessoa endemoniada lá, coisa mais estranha, parecia que tinha roda nas costas dela, que você orava assim, ela corria o corpo no chão, negócio muito estranho. E aí, disse que não ia sair. Aí sabe o que eu lembrei? Eu falei, a palavra de Deus é poderosa. Comecei a orar a Bíblia para o diabo. Falei, então você vai ouvir a Bíblia. E comecei a abrir a palavra de Deus, comecei a declarar a palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, para colocar em liberdade os cativos e oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso. E eu fui falando a palavra, fui falando, ele começou a gritar. E pôr a mão no ouvido, não aguento isso. E foi embora. Porque a palavra de Deus é poderosa, o diabo não suporta uma casa cheia da Bíblia. Falada. Diga comigo, a palavra de Deus está perto de mim, na minha boca e no meu coração. A Bíblia fala que se com o coração crer e com a boca confessar, será salvo. Ela está perto de você, ela está dentro de você. E quando você fala ela, o mundo espiritual respeita, porque ela é o próprio Deus vivo. Ela é poderosa para te salvar, para te transformar, para te livrar de laços. Hoje eu vou falar um pouco da palavra, uma das portas que eu vou falar é sobre ela. Nós não fazemos ideia do poder da palavra de Deus na nossa vida. Você não tem noção do poder que a Bíblia tem. A Bíblia não é livro, ela é a palavra de Deus. Até quando você não entende, só de você ler em voz alta e declarando, ela tem poder na sua vida. Sua casa tem ar-condicionado? Você entende como que funciona? Eu não tenho nada. Mas você usa? Refresca? Pois é, muito mais a Bíblia. Mesmo sem entender, ela funciona muito mais que ar-condicionado. Tem coragem de andar de avião? Não entende nada, né? Mas você entra, eu também. Vai, a gente entra, vai saber quem está lá naquele negócio. No entanto, a gente experimenta. Tem gente que é isso. Eu não acho, se eu não entender, não vai funcionar. Como que não vai? É a palavra de Deus. Ela é soberana por si mesmo. Se você abrir a Bíblia e começar a ler a Bíblia, você vai. É por isso que o diabo resiste a você. Já viu que você fica lendo Instagram, não dá sono. Começou a ler a Bíblia, dorme. Eu não te condeno, não. Só estou te mostrando a resistência que é. Para você entender que eu estou falando é verdade ou não. Eu tenho umas táticas que eu não sei se são muito certas. É quando eu estou em fila longa, eu começo a ler a Bíblia. Eu olho o celular e começo a ler a Bíblia. Eu estou aqui na fila, eu vou ler a Bíblia. Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que vou aproveitar o tempo. Mas segundo, porque eu reconheço, o diabo faz a fila andar rápido. Brincadeira. Não sei não. Mas ele não gosta. Comece a ler a palavra, declarar a palavra, escrever a palavra na sua casa. Coloca, eu no começo do meu casamento, eu e a Marília, a gente escrevia versículos na casa, pregava nas paredes, no banheiro, na cozinha, na geladeira, não é? Tanto que hoje a gente decorou, né? A gente fala ela em casa, a gente proclama ela. Mas por muito tempo a gente fazia essas coisas. E eu tenho quadros da palavra na minha casa. Inculca a palavra, enche a sua mente com a palavra. Porque quando você precisar, o Espírito vai trazer a palavra. Muitas vezes eu estou passando uma luta, eu começo a falar e Deus começa a trazer a palavra, porque um dia ela entrou. Ele te fará saber, não é? E olha, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Não tem nada a ver, que eu ia contar da festa de hoje. Né? Por que eu estou falando isso? Você deve estar precisando ouvir isso. Era tudo para você falar amém, não era? É mesmo. Está mais disposto a dizer amém agora? Depois? Glória a Deus. Então, hoje nós fizemos a primeira festa, a gente vai fazer muitas festas. Uma delas vai ser um piquenique aqui no Parque Vaca Brava. Nós vamos invadir o parque, vamos fazer gincana, corrida de saco, piquenique, tocar violão, comer sanduíche. Alegre-se, né? Vai ser tão bom. Vamos fazer
passeata, vamos fazer, vamos fazer, como é que é? Passeata a pé e de bicicleta, também é passeata. Bicicletata. Passeio ciclístico. Então a gente vai fazer muita coisa. E hoje nós fizemos a festa dos pioneiros. Não sei se você ouviu falar. Pioneiros são todos os irmãos que estão na videira do ano 2000 para trás. 23, 24 anos, né? Então foi uma festa muito legal, tinha mais de 300 irmãos, muitos não estavam aí, claro, alguns porque já partiram para o Senhor, e outros porque estão espalhados em outras cidades, né? Então, mas foi uma festa tão preciosa, um café da manhã, bonito, nós nos emocionamos, porque você sabe, uma coisa para você, olha para cá, nós estamos fazendo 25 anos de videira, e nós honramos esses irmãos, demos um presente para eles, alguns deles falaram, não é? Passamos vídeo da história da igreja, irmãos que estavam com a gente lá na garagem da minha casa, essa igreja aqui, se você não conhece, está nos visitando, isso começou há 25 anos atrás, na garagem da minha casa, eu e o pastor Aloysio, 48 irmãos, era a videira no mundo. E como Deus fez coisas que nós jamais imaginávamos, nunca, como que a gente podia imaginar que 35 anos depois, nós estaríamos em milhares de cidades, 35 países, irmãos para todos os lugares, um grande milagre, é ou não é, irmãos? Você está participando disso, mas você sabe, uma coisa que Deus nos lembrou hoje, quando nós começamos a igreja, e por que isso é importante? E por que é importante você saber? Por que é importante honrar irmãos que estão conosco há 25 anos? Eles estão, muitos que foram embora, estão com o Senhor, não estão conosco, estão com o Senhor também, né? Mas esses irmãos ficaram com a gente, por todos esses anos, e é necessário dizer isso, porque, por causa deles, com certeza, nós chegamos aqui, acreditaram em nós, acreditaram na palavra. 25 anos, nós tivemos que aprender, porque nós erramos. No começo do ministério, a gente chamava e colocava para liderar gente competente. Mas nós tivemos que aprender que a obra de Deus não é feita com os habilidosos, mas com os leais, os fiéis, os que vão conosco no dia bom e no dia mau, e que fica com a gente por muito tempo. Aprenda isso na sua vida, viu? Às vezes você acha que é a pessoa maravilhosa que vai fazer diferença lá no seu caminho. Não é. É aquele leal que Deus pôs do seu lado. Valorize essas pessoas. Às vezes eles não são os melhores. Às vezes eles não são os que falam melhor, os que têm mais capacidade, mas é o que está do seu lado. Por isso que eu falo para o marido, valorize sua mulher, é essa mulher que está aí. Que dorme, que acorda às vezes, que passa as noites difíceis. A do Instagram é falsa. É ilusão, é fantasia, não é? Nós temos que valorizar irmãos que estão com a gente de verdade. Irmãos que agora que tem alguém falando mal de você dentro da casa dele, ele bate na mesa e fala do meu irmão fulano, não vai falar mal aqui não. Esse tipo de gente que a gente tem que dar valor, é ou não é? Irmãos de verdade, irmãos que provaram, que estão do seu lado, isso é tão precioso. E essa obra tem sido feita dessa maneira, com gente que tem um coração conosco, gente leal, gente que está do nosso lado. E eu louvo a Deus porque você está aqui, você pode não ter 25 anos, 20 anos, mas talvez você já está com 5. Quem tem já 5 anos de videira aqui? Deixa eu ver. Já andou um caminho. 7. Passou um ciclo. Tem muitos, né? Louvo a Deus por isso. Então foi uma festa muito tocante, emocionante, porque realmente nós pudemos honrar esses irmãos, né? E depois a gente vai mostrar isso para você. Olha, irmãos, nós somos um povo de Deus. A igreja é um corpo espiritual. É importante você lembrar disso. Nós estamos começando esse ano profético, o ano das portas abertas. Mas é importante você entender que apesar de Deus ser soberano, Ele espera uma resposta de fé sua. Porque o justo viverá pela fé. Pela atitude de responder, de crer. De dizer para o Senhor, eu creio. Eu creio, não estou vendo, não estou sentindo, parece que está tudo contrário, mas eu creio. Tem um irmão, ele engraçado, ele mandou uma mensagem, na verdade é um testemunho, aparentemente estranho, mas depois fica claro.
E ele estava chateado no primeiro momento, porque ele mandou uma mensagem e falou: pastor, eu não estou entendendo. Nós estamos no ano das portas abertas. Eu tenho uma moto, que é o meu meio de locomoção. E essa moto, na verdade, ele não estava mais chateado, porque ele já estava contando, era o testemunho. Ele estava contando o que aconteceu. E eu fiquei muito chateado, porque na primeira semana do ano, das portas abertas, eu ando com essa moto há 4 anos sem documento, não pago, está atrasado. Mas nunca caí na blitz. Mas foi começar o ano das portas abertas, eu caí na blitz e minha moto foi presa. A porta fechou, né? E ele falou: misericórdia, Senhor. Eu tenho 4 anos, não tem uma pindaíba danada, não dá conta nem de pagar o documento da moto, e agora cai na blitz, prende a moto, aquela situação. E ele já tinha tentado resolver isso, talvez comprar uma moto nova, financiar, mas não tinha crédito. E aí ele disse que resolveu ter uma atitude, juntou com a esposa dele: nós vamos orar, Deus vai fazer um milagre. E eles começaram a orar, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele resolveu ir lá na concessionária para ver se resolvia, comprava uma moto nova, financiada, alguma coisa que Deus tinha movido, mas ele não tinha crédito, já tinha tentado 2 ou 3 vezes, falou para o sujeito lá: não, olha, eu não tenho crédito. E ele falou: mas vamos tentar, quem sabe, o vendedor. E ele falou que foi fazer lá a avaliação, e o score dele tinha mudado, e as portas abriram. Não, você pode comprar até carro. Ele falou: sério? Pois ele comprou o carro também. A fé dele ainda está para carro fiado, porque Deus vai dar um quitado para ele. Mas já está bom. E ele tem o dinheiro para pagar, Deus mudou a sorte dele. Agora tem moto e carro com documento. A porta abriu. Você vê, às vezes Deus tem que fechar uma porta para abrir outra. Tinha que fechar essa de 4 anos sem documento, né, irmão? Não está legal. Deus falou: não, eu vou arrumar esse documento para você, mas no outro carro, noutra moto, né? Então, Deus tem caminhos que às vezes a gente não imagina. No entanto, não questione a maneira que Deus faz. Você precisa crer que Deus, quando se trata de filhos, quantos filhos aqui? Você é filho de Deus? Quando se trata dos filhos, olha para cá, Deus nunca fica sem opção. Deus sempre tem uma saída para você. Inclusive aonde parece não ter porta. Lembra de Moisés? Na frente do mar, o povo atrás dele, os cavaleiros de Faraó, para matar o povo. E ele está lá desesperado, como é que faz? Tem um mar na frente, o exército de Faraó atrás, nós vamos morrer, essa multidão aqui. A Bíblia fala que ele clama a Deus, e Deus fala que está clamando a mim. Eu acho que Moisés falou: como assim que eu estou clamando ao Senhor? Olha a minha situação, Deus. E o Senhor não me pergunta? Vou morrer aqui com esse povo. Mas é porque Deus sabia que estava resolvido. Deus não mandaria ele ir para deixar ele morrer lá. Deus não te tirou da onde ele te tirou para você morrer aqui. Não, você vai chegar no seu destino. O Senhor está trabalhando na sua vida. É que no meio do caminho parece que está fechado, mas eu te digo, aonde você não está vendo, tem uma porta escondida. E Deus vai falar para você o que ele disse para Moisés: bate a vara, bate o que está na sua mão, que parece nada, com o que é nada na minha mão vale muito. E ele passou aquele povo, que ele exigiu uma fé no coração dele. Às vezes são situações assim. Deus, por alguma razão, nos permite chegar em situações da nossa vida que parecem muito difíceis, parecem sem saída, apenas para daqui a pouco, mostrar o tamanho da glória e do poder dele em nós. Para que aqueles que estão dizendo que não resolve, depois tenham que glorificar o nome do Senhor. Tem que admitir que Deus fez algo. Então, a palavra para você que entrou aqui nessa noite: se você não está vendo, não se preocupe. Deus tem a saída. Não perca a sua fé. Cometa a loucura de continuar crendo, mesmo quando você não está vendo. Nós não estamos brincando de ano de porta aberta. Nós estamos crendo nessa verdade. Porque essa é uma verdade. Nós somos o povo das portas abertas.
Porque nós somos um povo que vive numa outra dimensão. Nós vivemos na dimensão espiritual. E para a sua vida e para a minha vida, as coisas não são como lá fora. Se você prestar atenção, né, no domingo passado eu não estava aqui, estava de férias. Espero que você estava com saudade de mim. Eu sempre tenho saudade dos irmãos. Mas alguém está me acompanhando nas lives, mesmo nas férias? Amém. Eu faço live todo dia, de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Tem sido uma bênção, irmãos. Uma bênção. Eu tenho sido muito abençoado. Quero convidar você para estar comigo no meu devocional, na presença do Pai, das 8 às 9, segunda a sexta. Depois eu deixo salvo. Tem sido uma bênção. Milhares de irmãos estão fazendo a live comigo, todos os dias. Todos os dias, né? E nós já estamos na 3ª edição do livro. Acabou de novo. Deve ter um restinho aí. Mas alguém me procurou, disse que ia lá agora comprar tudo que tinha de resto, que ia estar levando para não sei aonde. Mas amanhã chega mais. Porque tem irmãos sendo abençoados, muitos testemunhos de libertação, de transformação, de paz, de alegria, de cura. Por quê? Porque a verdade do Evangelho faz isso no seu coração. Isso é poderoso, porque a fé vai entrando. E quando você vê, Deus está movendo. Então veja que, quando a gente pensa nas portas, um dos livros que fala delas é Apocalipse. Apocalipse é um livro de símbolos, porque a Nova Jerusalém, ela é real, ela existe, ela virá, mas ela também é um símbolo das duas coisas. Tudo que está escrito em Apocalipse 21, por exemplo, ela mostra a realidade da nova criação, de 2 Coríntios 5,17. Nós somos a nova criação. Se você olhar, por exemplo, o verso 3 de Apocalipse 21, a Bíblia fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Isso está em Apocalipse 21, 3. Essas coisas já aconteceram, porque em Cristo Deus veio morar conosco. Ele veio tabernacular conosco. Ele veio morar entre nós. Ele é Emanuel na nova aliança. A Bíblia fala que nós somos essa, 2 Coríntios 5,17, fala que os que estão em Cristo são novas criaturas, uma nova criação. E Apocalipse fala desse povo novo, que será o povo de Deus. Por exemplo, o verso 4 de Apocalipse diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o Espírito Santo já foi enviado para nos consolar. Hoje, Ele enxuga sua lágrima. Para você que nasceu de novo, a morte não existe mais. Você sabia disso? O que morre é o seu corpo, você não. Tanto é verdade que no Novo Testamento você não vai encontrar em lugar nenhum dizendo que crente morre. Todas as vezes que fala que alguém morreu, não era nascido de novo. Sobre pessoas nascidas de novo, o Novo Testamento diz que dormiu. Nunca diz que morreu. Porque a morte passou. Os que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Você consegue compreender isso? Passou da morte para a vida. É como se fosse assim, ó, você está vindo lá de Brasília, indo para São Paulo, e aqui, esse púlpito aqui é Goiânia. Aí você passou por Goiânia na BR-153, já está lá em Hidrolândia. Onde é que ficou Goiânia? Os que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Onde está a morte na sua vida? Fala assim, ó, lá atrás. Fala para o irmão, irmão, na sua vida a morte já passou. Isso é poderoso, isso é motivo de você se alegrar, dizer glória a Deus. Porque a morte é um demônio, é um espírito. Ele não vai encontrar você. Você já passou para a vida. Esse versículo já se cumpriu para você. Percebe como é impressionante um negócio desse? As primeiras coisas passaram. As coisas antigas passaram. Pastor, o que são essas coisas antigas? A morte, o pranto, a enfermidade, a dor, porque hoje eu tenho consolo. A morte passou, Jesus levou a doença. Por mais que o diabo às vezes insiste em te atacar com elas, você não tem que aceitar, não são mais suas. Diga amém. Essas são as coisas antigas. A lei é uma coisa antiga. E 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas antigas passaram. Eis que se fizeram novas para quem está em Cristo. Você vê que essas verdades estão se cumprindo na minha vida e na sua? Essa verdade da nova Jerusalém, na sua vida, se você crê, já é um fato.
Ela será uma realidade física naquela altura, real, sei lá como você quer chamar. Ela existe, ela vai descer do céu, uma cidade espiritual que vai vir no final do milênio. Mas para você as realidades da Nova Jerusalém já são verdadeiras também. Eu estou te falando isso por quê? Porque se você não entender isso, você também não entende que as portas literais do templo e da Nova Jerusalém, que estão abertas para nós, não vão acontecer na sua vida hoje. Mas se as verdades espirituais a respeito dela são verdades espirituais para nós hoje, então as verdades espirituais a respeito das portas de Jerusalém são também reais para você hoje. Quem está me entendendo? Eu acho que, outro dia eu falei isso e é verdade. Quando nós chegarmos no céu, vai haver muito pranto de crente também. Acho que eu comentei isso outro dia. Alguém num velório de um irmão falou agora, ele não vai mais chorar. Mas pode ser que sim. Porque eu acho que quando a gente chegar lá no céu, por um momento, só por um momento, não todo o tempo, mas talvez vamos chorar. E eu lamento, porque eu acho que vai chorar por ver o tanto de bênção que tinha para você e você não creu. E você ficou assim, será? Creia. Não deixe para chorar lá. Creia aqui. Chega lá no céu, eu falei, eu vivi tudo que Deus tinha para mim. Coisas grandes. Peça grande, exagere nos seus pedidos para Deus. Peça tudo que você precisa. Porque você não merece, você é filho. Tem nada a ver com sua performance. É apesar de você, apesar dos seus erros, Deus está dizendo, pega, toma, se apropria. Abre o mar, passa. Não fique parado aí. Eu tenho para você, mas é necessário que você creia. Eu estou te mostrando verdades espirituais que estão ligadas com a sua vida. No verso 6 de Apocalipse, no verso 5, Apocalipse 21, ele repete essa ligação com 2 Coríntios 5, 17, porque ele diz, eis que faço novas todas as coisas. E 2 Coríntios 5, 17, falando de nós, diz que as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, ele faz nova todas as coisas lá em Apocalipse, na Nova Jerusalém, mas quem nasceu de novo, a sua vida já é nova. Você percebe? Como para você as coisas estão feitas. No verso 6, ele diz, lá em Apocalipse 21, tudo está feito. Mas quem falou isso antes de Apocalipse? Tudo está feito. Jesus, lá na cruz. O que ele disse? Está consumado. Você está percebendo que todas as verdades, porque a Nova Jerusalém é a cidade de Deus perfeita que desce do céu, onde os crentes perfeitos vão viver pela eternidade, depois do milênio. Um lugar maravilhoso, onde os nossos olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado. No entanto, já é uma realidade hoje para mim e para você que crê. Naquela altura você não vai precisar ter fé, você vai ver. Ou talvez vai precisar. Mas hoje é pela fé. São verdades poderosas, mas que estão transformando a sua vida. Não é uma coisa que está por aí. E a Bíblia, então, por que eu estou falando tudo isso? Presta atenção, porque lá em Apocalipse, capítulo 21, coloca para mim, não tem, está sem aqui, né? Tudo bem. Apocalipse capítulo 21, verso 25, a Bíblia, ela faz uma declaração muito poderosa. Olha o que diz, preste atenção. Está saindo aqui só. Olha só, as suas portas, diga comigo, as suas portas nunca, jamais se fecharão. Uau, aleluia. Porque se é verdade, tudo que eu falei para você até agora, se fez novo, está feito, eu vou enxugar seus olhos, você estava falando amém. Essa verdade é do mesmo lugar. Se você creu nas outras coisas, você precisa crer nisso. Diga, para mim, que vivo a realidade espiritual, pela fé da Nova Jerusalém, as portas já estão abertas. E jamais
se fecharão. Aplauda o Senhor, meu irmão. Que é isso? Que notícia é essa? Meu Deus, nós já podíamos ir embora. Meu Jesus, isso é muito poderoso. Na cidade de Deus, as portas não fecham. Ainda que pode parecer fechado, mas não está. O que apenas está faltando você ver, pela fé. Acreditar que a porta está aberta. É nesse momento que o milagre acontece. Então, na semana passada, eu imagino que o pastor Rafael compartilhou aqui algumas portas. E essas portas, elas também estão lá no livro de Neemias, porque também lá houve o templo de Deus, né? Lá houve a cidade de Deus. Elas estão todas correlacionadas. Aqui em Apocalipse são 12, porque na Bíblia o número 12 é para a eternidade. Mas em Neemias são 10, porque 10 é o número do homem. Por isso que você tem os 10 dedos da mão, os 10 dedos do pé, que você conta, não é? Mas todas elas têm uma revelação. Elas eram literais, elas existiram, mas na nossa vida é uma revelação. Porque o Velho Testamento, preste atenção, a Bíblia diz que era uma sombra da realidade da nova aliança. Quem está me entendendo? Que aconteceu, que vai acontecer em Apocalipse e que existe real na sua vida hoje. Você vê que precisa de inteligência espiritual para ler a Bíblia. Deus já te deu. Você tem. Não diga que você não tem, porque ao que tem, mais será dado. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Eu amo esse versículo. Como assim? Ao que não tem, vai ser tirado. Mas se não tem, vai tirar como? Precisa de inteligência espiritual para entender o versículo. Ou seja, é que você está falando que não tem, mas Deus está dizendo, o que você está dizendo que não tem, na verdade você tem. Só que como você não crê, vai perder. Diga, eu tenho a sabedoria de Deus. Eu tenho a unção do Espírito. Eu tenho a inteligência espiritual. Eu tenho a mente de Cristo. Eu entro pelas portas. Apenas creia. Pode aplaudir. Como diz o pastor Aloysio hoje de manhã, nunca deixe alguém aplaudir sozinho. Se alguém começar a aplaudir, aplauda também, pelo menos por educação. Nós somos irmãos, né? Isso é poderoso. Glória a Deus por isso. Então veja, nós começamos a falar das portas que estão lá em Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3, então você vai ver essas portas que estão lá. Eu não vou pregar todas elas de novo, só quero relembrar as primeiras que ele falou para continuar a pregação. A primeira porta que vocês viram no domingo passado, se você não veio, você pode depois ouvir a pregação, é a porta do peixe. Está lá em Neemias capítulo 3, coloca aí para mim, meu irmão, no verso 1. A porta das ovelhas, porta das ovelhas. Diz assim, então ele se dispôs, Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, porque o templo tinha sido destruído, a cidade tinha sido destruída. Neemias é enviado para reconstruir a cidade, né? Cidade de Deus, que aponta para a igreja, que aponta para a Nova Jerusalém. E ele está reconstruindo, as portas. E essas portas é que falam desses favores de Deus na nossa vida. E a primeira porta que ele reconstrói, então, é a porta das ovelhas. Consagram-na, assentaram-lhe as portas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel, Neemias capítulo 3, verso 31, e o verso 32 vai falar disso também. Qual é a porta da ovelha, pastor? Jesus revelou. Ele falou, lembra que Jesus falou? Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, achará pastagem. Entrará e sairá. Ou seja, é claro que a primeira porta que todos nós precisamos de ter aberta na nossa vida e que já é uma realidade, é a porta da salvação. Você foi alcançado. Eu me emocionei nessa festa de hoje, porque eu encontrei irmãos que estavam lá, que foram irmãos que me consolidaram quando eu cheguei na igreja. Eles não são pastores, não têm esse chamado, mas cuidaram de mim. Eu me converti, eu entrei por essa porta no dia 2 de maio de 1990. Vão fazer 34 anos esse ano. Eu fui encontrado e passei por essa porta. E você está aqui hoje, e eu creio que você também entrou pela porta. Essa porta das ovelhas. Porque a porta da ovelha é para você que é ovelha.
É a porta que te salvou. Não te salvou apenas do inferno. Te salvou de toda a maldição da lei, que resumia em morte, miséria e doença, física e emocional. Você não tem mais que viver debaixo de miséria. Você não tem mais que viver debaixo de medo, de morte, de depressão, nem de tipo de doença nenhuma, porque você passou pela porta da salvação, a porta das ovelhas, e o Senhor te livrou e te salvou da maldição da lei. Você está salvo, aleluia. Porque você está triste. O que pior pode te acontecer? Na sua concepção, que seria a morte, e você nem vai encontrar com ela. Nós estamos só sendo treinados, gente. A vida nem começou direito para nós. Acredite em mim. Tem um versículo muito curioso na Bíblia, que Jesus fala assim, Deus fala, agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Um dia eu fui fazer o velório e Deus me deu esse versículo, fala ele, agradável aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, e o povo está tudo chorando. E o irmão tinha morrido. Eu falei, como é que eu vou falar esse negócio? Que o Senhor está feliz que ele morreu. Ser pastor não é fácil, vocês têm que orar por mim. E aí eu falei, Deus, o que é isso? Agradável é a morte desse irmão aos seus olhos. Ele falou, porque passou a dor. Essa casa terrena acabou e agora começou a vida de verdade para ele. É que para vocês a morte é trágica, mas na verdade ela é só a última etapa. Você foi salvo no passado, quando o seu espírito foi alcançado. Será salvo no futuro, quando o seu corpo for glorificado. E está sendo salvo no presente, porque Deus está transformando a sua alma, sua mente, sua vontade, as suas emoções. Mas chegará um dia que todos nós que entramos por essa porta seremos tal qual Ele é. Meu Deus, você não tem noção. Não haverá limites. Você acha que o universo está aí para quê? Só para a gente falar que, uau, bilhões de anos-luz. Não, tudo foi criado para nós. E em algum momento você vai voar nesses lugares aí. É um negócio impressionante. Se você gosta desses filmes de super-herói, eles são muito fracos para aquilo que te espera. Olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Quantos aqui já passaram por essa porta? Se você não passou, hoje é dia. Você pode entrar por ela. Está aberta para você também. Há salvação para você. Se você crer no seu coração, reconhecer que é pecador, que precisa de um Salvador, e invocar a Jesus, Ele te salva. Ele veio para quem precisa dele. E eu não estou falando de religião, porque religião não tem poder de salvar ninguém. Vai ter no céu e no inferno, vai ter todo tipo de gente. Católico, espírita, evangélico, pastor. Porque título também não salva ninguém. O que importa é nascer de novo. Ser nova criatura. Ai, pastor, será que eu sou? Só de você estar questionando, você é. Provavelmente. Se não, tenha certeza hoje. Invoque o nome do Senhor. A segunda porta, está no verso 3, era a porta chamada Porta do Peixe. Coloca para mim Neemias 3. Neemias 3, verso 3, a Bíblia fala que os filhos de Asenaá edificaram a Porta do Peixe. Essa porta era onde eles comercializavam os peixes. Eles traziam para a cidade. E as pessoas, então, podiam comprar para comer. E essa porta foi restaurada. E está aberta. O que essa porta fala? Olha para cá. É a porta da provisão, isso mesmo. Porque Jesus multiplicou os peixes. É a porta que proveu para você. Irmãos, Deus tem sim a provisão para você. E você pode falar isso diante da sua necessidade. Pode ser que no momento você está passando aperto, você está até endividado, você está devendo o documento da moto. Igual o irmãozinho lá. Eu te entendo, não te condeno.
Vivi 3 anos de desemprego na minha vida quando eu me converti. Parecia que não tinha peixe, mas Deus estava cuidando de mim. Está cuidando de você, mas eu te digo, a porta da provisão está aberta. E eu profetizo que em 2024, as suas necessidades serão abundantemente supridas. Eu profetizo que aquilo que hoje é a sua dívida se tornará muitas vezes mais sobrando na sua conta. Porque o Senhor já abriu essa porta para você. E você vai ser surpreendido. O Senhor vai enviar pessoas, vai te conectar, vai te mostrar coisas que você não estava vendo. Essa semana, eu lembrei de uma profecia. Meu Deus, falar para você, eu costumo anotar as profecias, mas muitas eu não anoto. E eu não lembro. Eu lembrei de uma profecia que eu recebi aqui no pátio, há 15 anos atrás. Eu estava reunido, conversando com um irmão a respeito do devocional. Porque eu estou tendo que organizar. Eu estou começando o negócio tomou uma proporção, agora eu preciso de gente para me ajudar. Porque tem que mandar as coisas pela internet, todo dia, um monte de coisa. Eu sou pastor, eu não posso fazer isso. Só escrevo e oro. Eu não mexo com outra coisa, eu nem sei direito. E as pessoas ficam me procurando. Impressionante que eu estou tão assustado porque eu não estava esperando. Irmãos, fala na presença do Espírito Santo. Eu não ia escrever esse negócio, eu não planejei isso. Isso aconteceu no empurrão. Sério. É porque isso começou, porque o pastor Aloysio, no ano passado, fez uma imersão da graça. E ele falou, Naor, faz 50 devocionais para dar de presente para meus alunos e grava um vídeo de 50 vídeos. Eu fiz, para dar de presente. Porque por isso tem que semear. Eu confesso que no dia que foi um irmão que deu essa ideia para ele, para eu trabalhar. E ele gostou. É mesmo, não, Pedro, fulano me sugeriu, você podia fazer. Eu falei, não tem nada para fazer. Fiquei pensando só, né? Contando meu pecado para você. Mas mal eu sabia que Deus queria me abençoar e queria abençoar pessoas. Eu abri o coração e falei, o que é isso, meu Deus? O que eu vou negar para o pastor Luiz? Devo minha vida para esse homem. Deus usou a vida dele na minha, não é? Vou fazer, Senhor, mas o que eu faço? Nem sei fazer esse negócio, nunca fiz. Parei, fui pensar, falei, não, vou pegar um versículo, vou fazer um texto, vou gravar, vou fazer uma confissão. Comecei, porque eu também, quando eu gosto de brincar. Quando eu entro para brincadeira, eu brinco para valer. E aí fiz, gravei 50 vídeos e dei para os alunos do pastor Luiz, de graça. E eles começaram a assistir, ficaram felizes. E quando terminou, me pediram, faz mais. E aí foi quando eu fiz 100 e poucos. E quando terminou, eles falaram, acabou. O ano é tão grande. E aí Deus colocou no meu coração, termina. Eu falei, Senhor, 366 pregação. Como é que eu vou fazer? Jesus poderoso. Mas eu me dispus a fazer. E Deus me deu graça. Gravei. Tinha dias que a gente entrava aqui 7 da manhã, saía 10 da noite. Muitas vezes tive que parar para repreender demônios, porque era muita luta. Você não faz noção. Mas outras eu parava para chorar, porque eu não conseguia continuar, porque Deus via. E eu comecei a ver que tinha um selo de Deus. E depois alguém falou, escreve. Fácil, né? Aí eu transcrevi esse negócio. Deu 1.500 páginas. Mas quem ia ler um livro desse? Aí eu peguei e falei, tem que resumir. Para caber em 366. Cada 4, 5 páginas tinha que virar uma. Dá um trabalho que você não faz noção. Ficou pronto. Mas aí eu tinha que mandar para a gráfica. Fui fazer o orçamento, era muito dinheiro. Eu não tinha. Eu falei, se ninguém comprar. Olha quanta luta que tem. Vocês não pensam nisso, né? Está nem aí. Olha aí, já está acabando. Você já foi lá, ela disse que está acabando. Foi lá agora, ela falou. E eu falei, eu confesso, eu falo na presença do Senhor, não estou mentindo. No dia eu falei, Deus, eu não vou mandar esse livro para a gráfica. No dia, estava pronto. Falei, depois o povo não vai comprar, eu vou ficar com essa dívida. Não vou dormir. Fiquei orando. Mas veja, por que eu estou te falando isso? Olha, você nunca perde por abençoar. Estou só te contando que tudo isso começou porque eu semeei, sem querer. Depois eu quis. E hoje tem sido uma bênção na vida de tanta gente. Eu fico impressionado e tem sido uma bênção para mim também, claro.
Agora, tudo isso é bênção de Deus, não é verdade? Provisão. Ah, sim, estou falando isso. Cada profecia. Aí eu estou conversando com uma pessoa, para me ajudar a organizar, 15 anos. Porque eu estou falando assim, Deus, por que está acontecendo isso? Eu não é nada assim, né? Meu coração. Aí eu lembrei do nada, o irmão me entregou uma profecia 15 anos atrás, falou, um dia, o Espírito, ele falou, pastor, Deus está me falando claramente. Eu estava começando nesse negócio de escrever. Ele falou, Deus, Ele vai te dar um livro que vai mudar o seu ministério. E eu nunca mais lembrei disso. Mas essa semana, Deus me lembrou disso. Eu falei, vai ver que é esse. Porque nunca vi tanta luta. Tem gente de outra igreja, né? Tem. Amém, obrigado, irmã. Doe muitos. Deus te abençoe. É verdade, eu tenho tido muitos testemunhos. E eu estou impressionado, estou crendo que realmente é algo de Deus. Eu estou te dizendo o seguinte, olha para cá. Deus vai surpreender você. E Ele vai abrir uma porta de provisão na sua vida. Porque eu tenho uma profecia. No dia que eu saí do meu emprego para ser pastor, há 26 anos atrás, eu tinha um grande emprego, numa multinacional. Ganhava 50 salários mínimos. Vim ser pastor, a igreja era pequena, só podia pagar 1.500. E eu lembro, quando eu saí do meu emprego, desempregado, agora eu vim trabalhar na igreja, parei o carro na porta da empresa onde a minha mulher trabalhava, fui lá buscar ela. Fiquei lá dentro do carro, pensando, o que eu fiz? Fiquei 3 anos desempregado, Deus me deu um emprego maravilhoso, estou ganhando um monte de dinheiro, e agora estou largando tudo de novo, para ser chamado ladrão. Mas eu lembro como hoje, lembro, porque o Espírito está me lembrando dessas coisas agora. Ele falou para mim, hoje você plantou a sua lavoura. Um dia você vai colher. Tudo que vocês plantaram, vocês vão colher. Deus, essa obra foi uma oportunidade, porque praticamente todo mundo aqui cooperou. Sementes estão lançadas nessa igreja. Há muito tempo que você semeia. Deus está vendo tudo. Você vai colher, porque as portas estão abertas para vocês. Vocês vão ser surpreendidos. Da onde você menos imagina, vai haver provisão. Vai vir de todo lado. Deus vai te dar sabedoria, inteligência, conexões, portas abertas. Você vai perceber algo. Fique atento. Porque a porta do peixe está aberta para você. E eles vão se multiplicar nas suas mãos. Diga amém. Eu estou pregando tudo de novo. Oh Deus, é só para lembrar. Mas como eu não sei o que é que o pastor falou, eu vou falar de novo. A terceira porta que vocês viram foi a porta velha, ou a porta de Efraim. O verso 6 de Neemias fala dessa porta. Coloca aí para mim, irmão, por favor. Neemias 3:6. A Bíblia fala que, interessante, será que tem alguém lá? Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Essa porta é também chamada, em outro lugar, da porta de Efraim. Vê que a Bíblia ela faz conexões. E aqui tem 2 revelações nessa porta, que é para você. Porque quem foi, essa porta velha, em outro lugar, é também chamada porta de Efraim. Efraim era o irmão de Manassés. Lembra? E filho de Jacó, José, filho de José. E aí, você lembra quando ele leva os meninos para serem abençoados, para Jacó abençoar. Mas quando ele vai abençoar, tinha que colocar a mão direita, que é a mão do favor, na cabeça do primogênito. Mas ele cruza a mão. E aí, o pai fica chateado, falou, não, meu pai, não é assim não, o senhor tem que pôr a mão nesse de cá. Ele falou, não, eu sei, esse aí vai ser abençoado também, mas eu estou cruzando a mão, porque Deus, em outras palavras, está dizendo que o outro que não merecia,
que é o segundo, vai receber mais do que ele. Então essa é a porta onde Deus cruza a mão para abençoar quem não merece. Deus cruzou a mão sobre a sua cabeça. Você não era o mais capaz, você não era o mais inteligente, você não era o mais estudado, você não é o que tinha melhor diploma, você não era o mais habilidoso, que falava melhor, mas Deus te escolheu. Deus virou e cruzou a mão sobre a sua cabeça, para que o nome dele seja glorificado. Mas é interessante que ela tem dois nomes, porque também ela é a porta velha. Que significa isso? Ela é a porta da perseverança. Porque tempo está aí. Tempo. Às vezes, veja, eu conto o meu testemunho. Eu precisei perseverar 3 anos de desemprego. Casado, pai de família. Não foi uma coisa simples. Muitas batalhas espirituais, muitos questionamentos na mente, muitas coisas que estavam em jogo. Mas pela graça de Deus, eu fui até o fim. E a porta abriu. E Deus cruzou a mão. Tanto me lembro que quando eu entrei nesse emprego, ele foi por mão cruzada. Porque eu nem qualificação tinha para estar na entrevista. Porque só podia participar gente com de nível superior completo. E eu tinha largado a faculdade de engenharia. Para ser pastor. Eu não tinha curso superior. Eu tinha incompleto, não podia ir. Mas eu fui. E eles deixaram eu fazer a entrevista. E tinham 100 candidatos para 5 vagas. As pessoas muito mais bem preparadas que eu. Eu tive que arrumar um terno emprestado, porque nem roupa eu tinha. Mas Deus tinha aquela porta para mim. A mão tinha sido cruzada depois de um tempo de perseverança. Existem coisas na sua vida que já estão, entre aspas, há muito tempo. É a porta velha. Mas você está perseverando. Você está aqui. A porta vai abrir. Porque Deus já cruzou a mão para te abençoar. Creia. Enche o seu coração de fé. Essa porta está aberta na sua vida. A quarta porta foi a porta do vale. Verso 13. Essa é uma porta muito significativa. Porque todos nós passamos pelo vale. A Bíblia fala do vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale da depressão, o vale do medo, o vale da necessidade, o vale da dívida, o vale da insegurança, do desespero, o vale daqueles momentos das noites escuras, angustiantes, desesperadoras, do diagnóstico médico, da situação que está diante de você e que muitas vezes aperta o seu coração e você não sabe o que fazer. O que é isso? Vale. Todo mundo passa por vale. Na vida de todo homem, é impossível passar por aqui e não passar pelo vale. Porque esse mundo é caído, jaz do maligno. E Jesus falou, no mundo tereis aflições. Passareis por vales. Você não está sozinho. Eu sei, eu te entendo. Todos nós achamos que o nosso vale é mais profundo. Mas acredite em mim, tem vales mais terríveis que o seu. Eu, como pastor, vejo muitos vales. E às vezes eu falo, meu Deus, misericórdia. Eu não sei o que é sofrer, não. Porque tem gente que sofre nesse mundo. Jesus poderoso. Mas eu já vi Deus fazer milagres em vales tão profundos, tão escuros, tão terríveis. A Bíblia diz que no meio do vale, lá em Oséias, capítulo 2, verso 15, a Bíblia fala, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, por porta da esperança. No meio do vale tem uma porta, a porta da esperança, a porta do vale, lá no vale, essa porta está lá no vale, para Deus tirar você de lá. O choro pode durar a noite inteira. Mas essa noite, eu profetizo na sua vida, a alegria virá pela manhã, em nome de Jesus. Vai passar. Vai passar. Deus vai abrir uma porta de esperança para você. Enche o seu coração. Romanos capítulo 15, a Bíblia diz que Ele é o Deus da esperança, que nos enche de gozo e de paz no nosso crer,
para que sejamos ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo que está operando dentro de você agora. Essa palavra esperança no original, no grego, no Novo Testamento, é expectativa de coisa boa. Está ruim, mas enche o seu coração de expectativa. Algo bom vai te acontecer. Não tem aquela música? Algo bom vai te acontecer. Algo bom Deus tem para dar. Reunidos aqui. Vocês não conhecem, vocês não têm tradição. Fala para o irmão, querido. Algo bom vai te acontecer. Deus tem uma porta no meio do vale para você. A porta da esperança. Não fica triste, não. Calma o seu coração. Está tudo sob controle. Seu pai está cuidando de tudo. A quinta porta, que foi compartilhada no verso 14, era a porta do monturo. O monturo era o lugar do lixo. É porque lá era o lugar que eles sacrificavam os animais e muitas coisas não podiam ser queimadas. Então tinham que ser jogadas no lixo, no monturo. Essa porta é muito importante, porque é uma porta que produz muito problema. Se você não tiver lixo na sua casa, vai encher de bicho. É ou não é? Por que essa porta, pastor, tem que estar aberta na minha vida? Porque também, esse ano, Deus quer tirar de você tudo aquilo que não presta, que está te fazendo mal. Deus quer limpar o seu coração. Não se condene. Eu conheço irmãos que estão escravizados. Conheço irmão escravizado em droga, escravizado em pornografia, escravizado em pecado, em tanta coisa. Ele tenta, ele não consegue. Ele não sai sozinho. Mas Deus vai abrir uma porta e vai tirar toda a sujeira da sua vida. Vai te libertar porque a graça é suficiente. É a sua fraqueza. Mas quando você é fraco e clama, você se torna forte. Deus faz forte o fraco. Deus dá força onde você não tem força. E Deus abre porta para limpar o que você não dá conta de tirar. Para de tentar. E clama para a porta da sujeira abrir e Deus arrancar aquilo que não presta para você. Não precisa ficar angustiado. Todo mundo tem coisa errada na vida. Mas no meio da coisa errada, tem uma porta para tirar. E Deus é que vai fazer isso. Quando vier a tentação, a Bíblia fala que não te sobreveio tentação, que não seja humana. E juntamente com ela, Deus vai prover o livramento. É a porta. Então quando a tentação que está te assediando vier, quando essa fraqueza vier, uns têm problema de temperamento, o outro conversa demais, o outro é explosivo, o outro peca, o outro está na pornografia. Eu não sei. O fato é, quando isso chegar, fala, Senhor, me ajuda, abre essa porta, tira isso que não presta na minha vida. Eu já tentei me livrar, já fiz propósito, já fiz jejum, já prometi, já fiz, nada funcionou. Mas agora eu desisto de tentar. E no ano das portas abertas, eu entrego essa luta e eu desisto porque eu sei que é o Senhor que está mudando a minha vida de dentro para fora e tudo que não presta, o Senhor está removendo. Eu vou viver dias novos e abençoados em nome de Jesus. E você vai ver as coisas começarem a mudar. Então, isso foi o que foi pregado domingo passado. Foi ou não foi? Ou pelo menos parecido. Deus sempre fala de novo tudo, né? Oh, Senhor, já tinha que acabar o culto, como é que faz? Quem me dá 10 minutos? Só essa turma aqui? Não deixa o irmão falar amém sozinho. 10 minutinhos, eu não vou demorar. A sexta porta, ela é uma porta muito importante. Está lá em Números 3,15. É a porta da fonte. Porta da fonte. Veja que Deus está... Você vê que parece que tem uma parte que é uma parte supostamente negativa, né? Deus está lidando, tirando aquelas necessidades, a sujeira, as coisas. Mas agora vem um outro lado, outras portas diferentes. Essa porta, a porta da fonte, ela ficava junto ao tanque de Siloé. Segunda Reis fala dela também, que é onde era o jardim do rei. E o nome dela, ela deriva de um local onde tinha o túnel de Siloé, onde emergia do solo
com água da fonte de Giom. E era uma fonte incrível, maravilhosa que tinha lá em Jerusalém. Siloé significa enviado. Enviado. E esse foi o tanque, então o nome dessa porta das fontes é por causa dessa fonte de Siloé, que significa enviado. Quem lembra dessa fonte? Era a fonte onde Jesus colocou um barro no olho do cego e mandou ele lavar. Quem lembra? Ele falou, vai lá se lavar no tanque de Siloé. Era nessa porta. E essa palavra Siloé significa enviado. Foi o cego que encontrou Jesus? Não, foi Jesus que encontrou ele no caminho. O cego não encontra ninguém, ele é encontrado. Não é? E a Bíblia fala que ele vai, e quando ele vai se lavar no tanque do enviado, ele volta vendo. Jesus é o Filho que foi enviado para encontrar a mim e a você, que éramos cegos, perdidos no caminho. Mas o dia que nós o encontramos, nós fomos nos lavar no tanque do enviado. E agora estamos vendo, seus olhos estão abertos para ter revelação. E você está crendo, porque você está vendo. Porque o Senhor te encontrou. Mas o que é fonte de água na Bíblia? Você tem que comparar a Bíblia com a Bíblia. Água jorrando na Bíblia é o Espírito Santo. Foi Jesus que falou, é ou não é? A água que eu lhe der, se tornará em você uma fonte a jorrar. E ele estava falando do Espírito Santo. O irmão hoje estava testemunhando uma coisa que eu nem lembrava. Primeira célula que eu fui, quando eu converti, eu nunca tinha lido nada, não sabia de nada, eu era zero de Bíblia. E eu tive um sonho de noite. Eu sonhei com um tal de Pentecostes. E eu não sabia o que era isso. Eu cheguei na célula e falei, gente, e procurei na Bíblia o livro, mas eu não achava. E eu falava, gente, onde é que está o livro de Pentecostes? Porque eu sonhei com o livro de Pentecostes e eu não acho esse livro na Bíblia. Eles tiveram que me acalmar. Calma, que depois eu te explico. Quieta, vamos continuar a célula aqui. Mas é porque Deus estava querendo me batizar no Espírito Santo. E eu precisava entender aquilo. Porque a porta da fonte estava aberta para mim. Eu quero dizer para você que no ano de 2024, você será tão cheio do Espírito Santo, como você nunca foi antes, porque a porta de uma vida, de uma água viva e poderosa vai jorrar em você, vai transbordar, vai te saciar. É a porta da fonte, está aberta para você, mas você tem que beber. Presta atenção, duas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, essa porta é aberta para você beber, para você ser cheio. Depois que você beber, você vai jorrar. E pessoas perto de você vão ficar chocadas como Deus mudou sua vida. Porque você só pode jorrar aquilo que primeiro você beber. Então beba. Porque o Espírito de Deus tirou a culpa, tirou a condenação, para você ter fé, para ser cheio de Deus. Cheio do Espírito. Essa porta está aberta. É uma fonte que o Senhor quer brotar no seu coração, de vida, do Espírito, que vai te dar razão para você viver. Isso é poderoso. Mas é interessante que no verso 26, logo na sequência da porta da fonte, tem a porta das águas. Olha a água de novo. É que a Bíblia é tão rica, tão poderosa. Quando ela jorra, a água é o Espírito, mas quando ela corre, é a palavra. E é interessante porque na porta da água era onde eles reuniam para ler a lei. E a Bíblia fala que nós estamos sendo limpos com a água da palavra. E que a palavra nos limpa e tira a ruga e prepara a noiva para o noivo. Tira as imperfeições, amadurece. Essa porta significa que Deus está abrindo uma nova medida de revelação para você na palavra. E a palavra de Deus, ela tem poder para nos transformar, para nos mudar, para nos curar e para nos sarar, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. Eu preciso que você preste atenção, que você entre por essa porta. Entre por essa porta. Uma das coisas que eu fiz no meu devocional é fazer um plano de leitura da Bíblia, de 1 ano. Se você acompanhar, você vai ler a Bíblia em 1 ano. Não é tão complicado, são 3 capítulos por dia, e sábado e domingo são 5. É pouco, mas se você
não pegar, você não vai. Então, priorize. Porque essa é uma porta muito importante. E aqui que eu quero te falar. Muitos irmãos não leem a Bíblia porque não entendem. Ou ele começa a ler, como ele não entende, ele para. Mas isso é um engano do diabo. Porque a Bíblia, eu volto a dizer, ela é um livro espiritual. Ela não é um livro de história. Todas as histórias que estão lá têm revelações para te edificar. E ela em si é espiritual. Ela é poderosa. Aberta na estante não resolve nada, mas se você ler, algo vai acontecer na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmo 110, verso 20. Se você tem a Bíblia, você pode ler, que não está aparecendo aqui hoje. Enviou-lhes a sua palavra. Diga comigo assim, enviou-lhes a sua palavra. E os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. A Bíblia é remédio. Ela cura. A Bíblia livra da morte. Leia a Bíblia. Mesmo que você não entender, ela é poderosa para te salvar, para te transformar, para te curar, para te libertar, mais do que você imagina. É por isso que é difícil de ler. Porque ela é viva e eficaz e mais cortante que uma espada afiada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o espírito da alma, o natural do espiritual, o carnal daquilo que é espírito. É como eu disse, eu não entendo nada de ar-condicionado, mas eu ligo e me refresca, porque eu não tenho que entender, eu só tenho que usar. Eu não entendo a maior parte das coisas que eu uso, mas funcionam. Eu não tenho que entender tudo da Bíblia, mas eu preciso ler. Porque ao ler a Bíblia, entendendo que ela é um livro espiritual, ela vai ser enviada para te curar, para te sarar, para te libertar, para mudar coisas na sua vida. Leia a Bíblia, comece a ler a palavra. Não se condene, comece hoje. Faça um propósito. Uma coisa que está sendo muito bom para mim, olha irmão, o devocional está me abençoando tanto. Eu sei que está abençoando você que está comigo. Mas acredite em mim, eu estou sendo muito abençoado. Porque estou forçado. A minha disciplina melhorou demais. Eu já tinha, porque como pastor não tem saída. Mas melhorou muito. E eu vou mudar as minhas reuniões. Até estou avisando os pastores. Eu vou passar a fazer elas no outro horário, porque eu quero dar sequência. A minha vida é de reunião. Eu tenho 3 por semana, ou 4. Mas eu vou fazer de tarde. Porque ao que acaba o devocional, eu já começo a ler a Bíblia. E isso é muito bom, porque eu já estou ali com o Senhor, e eu entro, porque depois que começa a tocar o WhatsApp, já era. Já percebeu? Então, eu quero voltar a algumas práticas, porque eu estou percebendo, porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Todo dia Deus fala comigo, porque eu estou lendo a Bíblia. Mas se você não lê a Bíblia, se você deixar para ler de noite, para dormir, sabe aquela leitura do sono? Não acaba nenhum capítulo, já está... Você não entende nada, você não lê nada, mas se você acreditar no que eu estou te falando, faça o teste. Fala, rapaz, eu não estava pensando nisso, porque eu estou lendo Levítico. Aí você fala, Levítico, até o nome você não entende. Ageu, Zacarias, Abadias, Abacuque. Está lá na sua Bíblia. E você começa a ler aquilo, parece que você não entende, mas leia, é a palavra. Eu leio, eu dou uma dica, eu não leio só o plano, não. Eu vou te dar uma dica. Todo dia eu leio os 3 capítulos, eu leio o provérbio do dia, porque provérbio tem 31 capítulos. Quantos dias tem um mês? 30, 31. Então, todo dia eu leio o provérbio do dia. É muito poderoso. E eu estou lendo em 2 versões, porque uma amplia a outra. E leio um salmo também. Mas é a sobremesa. Olha, irmãos, é incrível como Deus vai falar com você. A Bíblia é muito sábia, é muito poderosa. E lendo as histórias, você vai começar a perceber que algo vai mudar no seu coração. Quando você menos imaginar, coisas estarão sendo afetadas. Porque mesmo que você não entende, é viva e poderosa. Hoje,
Tome uma decisão, fala: Senhor, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar graça, eu vou ler a Bíblia em nome de Jesus. Eu vou ler a palavra. Não é porque ninguém mandou, eu não sou obrigado, Deus não vai me amar mais nem menos depois, mas ela foi enviada para me sarar, ela foi enviada para me curar, ela foi enviada para me livrar da morte, da miséria, de tudo. E ela é um livro espiritual, e quando eu abro ela, vida entra em mim. É muita bênção. É dada por Deus. Acredite em mim, faça o teste, avança. Para a gente encerrar. A oitava porta é a porta dos cavalos. Está lá no verso 28. Essa porta, ela ficava no lado leste do templo, com a visita para o Vale de Cedron. E ela era uma porta, perto do palácio, onde os cavalos saíam para a guerra. Então essa porta ela é muito importante na nossa vida. Olha para cá, eu estou te liberando fé no seu coração. Tenha só um pouquinho de paciência. Depois, ela pode valer a semana inteira para você. De fé. Na Bíblia, sempre que você lê, estou te ensinando a ler a Bíblia. Você percebe que eu estou te mostrando uma coisa e respaldando com outro lugar da Bíblia que também fala a mesma coisa. Pastor, porta do cavalo? Então, o que significa cavalo na Bíblia? Você tem que procurar outro versículo que fala disso. Eles saíam para a guerra. Era dessa porta. Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, o nosso Deus. Cavalo na Bíblia fala de guerra. Todo mundo aqui está envolvido numa guerra espiritual. Diga comigo: a minha guerra não é contra carne e sangue, é contra o mundo espiritual. Mas no meio da guerra, a porta da vitória está aberta para mim. Em nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Aleluia. Ele te deu a vitória. Ele é o Senhor da guerra. É Ele que peleja por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há principado, não há potestade, não há demônio, não há macumba. Nada pode contra aquele que é o Senhor. A porta da guerra, da vitória, está aberta para você. Você está enfrentando uma guerra? Ou só eu que estou enfrentando? Irmãos, eu sou crente há 34 anos. Eu disse, um dia um irmãozinho perguntou para mim: pastor, o senhor passa por guerra? Eu falei: eu não sei o que é isso, sim, viver sem isso. Desde que eu converti, meu filho. Todo dia tem luta. Porque nesse lugar na minha casa, eu não cheguei lá ainda. O mundo aqui jaz no maligno. Porque você está... Um dia a minha mulher, a gente estava passando por uma luta, ela falou: não vejo a hora dessa acabar. Eu falei: mas você sabe que tem outras, né? Você está preocupada à toa. Seja bem-vinda, querida. Aprenda a viver na guerra. Você é vencedor. Deus não vai tirar as cobras, mas o veneno não vai fazer efeito em você. Não vai sair a cova dos leões, mas eles não vão te devorar. Ele não vai tirar a pedra no meio do rio, mas vai aumentar as águas para você passar em cima. Os problemas não vão acabar, as guerras não vão passar, mas a vitória está garantida para você, porque a porta da vitória já está aberta na sua vida, em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor. Ele peleja por você. É uma promessa, é uma porta. Se agarre nela, creia. Você fala: pastor, mas se é de Deus, por que está sendo difícil? 1 Coríntios 16, 9, a Bíblia diz: uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu. Mas há muitos adversários. Às vezes, olha para cá, está tendo muita guerra, é justamente porque é a porta de Deus. E o diabo sabe que se você permanecer, você vai entrar e ele vai ter muito prejuízo. Por isso ele está te resistindo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fica firme.
vai cair. Tão certo como nasce o sol. Porque o Senhor já é o vencedor. Ele já venceu. Vai passar. E a hora que você entrar, você vai ver o tamanho da bênção do lado de lá. Eu creio nisso, eu sinto fé no meu coração. Olha, irmão, penúltima, agora vai. A penúltima porta é Neemias 3:29, é chamada da porta oriental. Ela ficava a leste da área do templo, e ela está lá até hoje. Ela é chamada da porta dourada. Pena que está sem LED, senão eu tinha mandado colocar uma foto aqui para você ver. Quando você vai lá em Israel, essa porta está lá. É uma porta, fica no muro, e atrás do muro está o templo da cúpula dourada, onde tem uma mesquita dos muçulmanos e um cemitério na frente, do lado do jardim do Getsêmani. Essa porta no muro está fechada. É a porta dourada. Mas ela está lá até hoje. Olha lá, dá para ver lá. Exatamente, aquela porta lá, tá vendo? Aquela porta é a porta dourada. Por que ela chama assim? Porque quando o sol bate de tarde, ela fica amarela. Fica bonito lá. Eu já estive lá. Jesus entrou aí. E ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai pisar do lado de cá. E ele vai entrar bem nessa porta. Ele tem uma profecia sobre ela. Em Ezequiel 44, pode deixar a foto aí. Verso 1, ele diz: então, o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, essa porta aí, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: essa porta permanecerá fechada e não se abrirá, e ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso ela permanecerá fechada, porque o povo entrava no templo por essa porta, que era o caminho de adorar o Senhor. É a porta do oriente. Essa porta está fechada porque ela vai abrir quando Cristo voltar. Ela é a porta do arrebatamento. Por quê? Porque quando Jesus, antes dele entrar por essa porta, ele vai arrebatar a igreja. E quando ele voltar segunda vez, ou definitivo, que daí ele pisa mesmo no monte, porque a primeira vez ele vem para nós, a segunda ele vem para os judeus. Quando ele vier a segunda vez, nós já vamos ter ido, que a igreja vai ser arrebatada. Então ele não vai entrar sozinho nessa porta, você vai entrar com ele. Ele diz: eu vou preparar morada, e quando nós voltarmos, nós vamos entrar aí, junto com ele. Creia que você é um escolhido, e Jesus está às portas. E essa porta do arrebatamento para você não está fechada, porque essa porta você vai entrar por ela com Cristo, e significa que você terá subido com ele. Enche o seu coração de expectativa, porque os dias estão contados, e o Senhor tem uma promessa para nós. Essa é uma porta poderosa. Ele vai vir e nós vamos entrar. Apocalipse 4:1 diz: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Está fechada para os judeus, para você está aberta. É a porta do arrebatamento, porque você crê, você vai subir. Se Jesus voltar nesses dias, não tenha medo, a porta do arrebatamento está aberta para você também. E para encerrar, o verso 31, fique de pé, é a porta da guarda. Lá em Neemias capítulo 3, verso 31, ele diz que depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de frente da porta da guarda, até o eirado da esquina. Olha para cá. Essa palavra usada, porta da guarda, em hebraico, significa nomeação, ordenação, uma posição designada. Muito importante isso. Preste atenção, não perca esse momento. Porta da designação. Sabe o que significa isso? Porque essa porta é importante na minha vida, pastor. É a porta do propósito de vida, da sua missão, o que você veio fazer na terra. Deus não criou ninguém simplesmente para passar por aqui. Todo mundo aqui tem uma missão. A sua vida não é uma coisa perdida. Deus planejou você.
Cada um dos seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. As pessoas, hoje em dia, muitas pessoas tiram a vida, se matam. Sabe por quê? Porque elas perderam o propósito. Elas não sabem para que vieram. Elas não querem viver. Não amam a vida. Não estão vivendo dias felizes. Não vê perspectiva. Parece que não faz sentido estar por aqui e se mata. Mas é mentira. Porque para cada pessoa Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Talvez você está passando um momento que você não vê. Mas porque você não vê, não significa que não tem. Nessa cidade tem uma porta. É a porta do propósito de vida. E o Espírito de Deus te diz nessa noite: acalme o seu coração. Eu vou te mostrar claramente a razão pela qual te criei. E você vai se alegrar. Você vai viver o meu plano para você. Isso vai fazer sentido para você. Cada um tem um. Talvez você já está, mas não está claro. Mas a sua vida é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. No começo da manhã é fraquinho, mas vai dar meio-dia. E quando o sol está a pino, você não tem dúvida, ele está lá. Apenas caminhe. À medida que você anda, Deus vai te mostrar. Você vai ter graça nesse lugar. Unção, sabedoria. Planos que Deus está construindo, que vai passar talvez pelo seu trabalho, pela sua profissão, pela sua família, pela sua vida. O Senhor vai te guiar. Pastor, como que eu vou saber? A Bíblia diz: haverá uma voz atrás de ti, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Nem os loucos errarão o caminho, diz a Bíblia. Deus vai trazer alegria no seu coração, à medida que você caminha. Não, você não tem que abrir essa porta, ela está aberta para você. Eu larguei tudo para trás, porque eu encontrei essa porta aberta um dia. Falo, muita graça de Deus. Eu tive o privilégio de ter o que deixar. Eu nunca, falo na presença do Senhor, nunca me arrependi, apesar de todos os caminhos que eu tive que trilhar. Valeu a pena. E tem valido a pena. Claro que a nossa missão maior, todo mundo aqui sabe: compartilhar o Evangelho. Eu compartilho aqui, você compartilha lá no seu campo missionário. O seu trabalho é só um outro nome para o seu campo. Deus te pôs lá. Tem pessoas lá onde você trabalha, lá onde você estuda, que precisam de você. Você é um missionário, porque você tem uma missão. Você está ganhando dinheiro, você está trabalhando, você está dando emprego, você está recebendo um salário, mas não seja natural. Na sua vida nada é por acaso. Você não mora onde você mora por acaso. Você não nasceu na família que você nasceu por acaso. Você não trabalha onde você trabalha por acaso. Você não vai onde você vai por acaso. Tudo tem planos de Deus na sua vida. Você é um anjo de Deus enviado para essa terra, caída e perdida. Você pode sim ser uma bênção na vida de pessoas perto de você. Quantas portas estão abertas para você. Você tem uma fonte a jorrar. Você está bebendo dela e é para uma missão. Tem pessoas que não vão ser pastor, a maioria não vai ser, mas muitos irmãos que estão entre nós hoje em dia. Outro dia eu estava conversando com um irmão, ele é um dos maiores dizimistas da videira. Ele teve uma crise no passado. Ele me contou um tempo atrás, eu não sabia, porque ele tinha uma crise se ele era ou não pastor. Mas Deus falou com ele que ele ia ajudar de outra maneira. E hoje ele é um grande contribuinte para a gente pregar o Evangelho em todo lugar. Ele tem uma missão. Quando ele passa crise na empresa dele, vem orar comigo, eu falo: você está esquecendo de uma coisa. O seu trabalho, a sua empresa está passando por toda essa luta porque você está incomodando o inferno, patrocinando a pregação do Evangelho. A sua luta é igual à minha. A gente está fazendo coisas um pouco diferentes, mas é uma coisa só. Cada irmão, cada líder, cada momento, cada crente que prega, ele está cumprindo a missão. O resto é detalhe.
Eu sei que você está preocupado em descobrir qual a profissão. Está preocupado? Não. A sua missão é a mesma que a minha. Estender a mão para o perdido. Orar por pessoas, pregar o evangelho. E o Espírito de Deus vai fazer você desfrutar o caminho por onde você andar. A profissão que você exercer. Lá Deus vai te usar. E você vai ver o tanto que isso é poderoso e maravilhoso. Mas é necessário querer entrar por essas portas. Se você deseja, eu não sei qual dessas portas você precisa entrar, são tantas, 10 portas. Você pode meditar na palavra, depois pegar a revista. Mas em algum momento Deus falou com você. Feche os seus olhos. Quero orar por você hoje. Se você está nos visitando, eu quero orar pela primeira porta, a porta da ovelha. Se você convidou alguém para estar aqui, chama ele para orar com você. É a porta da salvação. Se você quer entrar por essa porta, ou se você está aqui já há um tempo, mas não tem certeza da sua salvação, a Bíblia fala que se você crer no coração e confessar com a boca, você vai entrar pela porta da ovelha, você vai ser salvo. Você não tem que merecer, você não tem que largar os seus erros para trás. Deus vai fazer isso na sua vida, você só tem que crer. Então essa porta, eu quero chamar todo mundo para confessar comigo, em voz alta, com o coração. Chame alguém que está perto de você, se você convidou, faça essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, me arrependo dos meus pecados e creio que o Senhor é o Salvador, a porta das ovelhas, a porta da salvação. E nessa noite eu creio no perdão dos meus pecados e te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Eu entro por essa porta, recebo o seu perdão e creio que estou salvo, em nome de Jesus. Aleluia. Creio nisso, creio nisso. Você fez essa oração, descanse, você está perdoado. Mas também, ó Deus, eu oro por aquele que precisa de entrar pela porta da provisão, a porta do peixe. Eu oro por aquele que está preso na porta do monturo, das sujeiras, do pecado e das cadeias. Abre essa porta, tira o que não presta. Eu oro para que os meus irmãos, ó Deus, possam entrar pelas portas das fontes das águas da vida e serem cheios do teu Espírito. Possam se dispor a entrar pela porta da água e ler a palavra e receber cura e vida por ali. Eu oro por aqueles que precisam vencer as batalhas espirituais na porta do cavalo. Traz a vitória, peleja suas guerras, enche o coração deles de esperança pela porta do arrebatamento, dá propósito de vida. Abre a porta da missão no coração deles, no encargo deles. Oh Espírito de Deus, Senhor, multiplica o peixe, traz a provisão. Vem, move, Senhor, em cada uma dessas portas. Que hoje haja fé no coração deles para entrar, sabendo que eles já participam da glória da Nova Jerusalém, e que na cidade de Deus as portas nunca fecham, porque para o seu povo elas estão todas abertas, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso a Ele, diga glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Meu irmão, antes de você ir embora, você vai dar um abraço no seu irmão, vai falar para ele: querido, enche o seu coração de esperança, as portas estão abertas para você. Amém? Amanhã nós temos reunião de líderes da cidade inteira com o pastor Aloísio. Se você é discipulador, líder em treinamento, anfitrião, a rede adulto, rede kids, venha para cá às 19h30 na reunião com o pastor Aloísio de liderança. Deus abençoe a sua vida, querido. Vai na paz, as portas estão abertas para você.